Olá! E, gente, já tá todo mundo aqui. Vou trazer um pouquinho. Ah, agora sim. E aí? Tá me ouvindo? Vamos para a aula do professor Michel hoje. Tem, Pra te tem umas ver. pessoas que não estão conseguindo entrar. É porque eu ainda não tinha entrado. Ah, entendi. Agora vai chegar. Não, agora tá chegando, tá certo. Tava com um delayzinho aqui, mas foi. É, eu acho que era a Milena, ela entrou agora e a Rogéria também tinha comentado. Acho que ela. Pronto. Mônica também chegou, beleza. Ô Ju, você quer que aguarde um pouquinho mais ou como a gente faz? Não, acho que a gente segue, já tá num bom horário, né? Já tá no bom horário? Todo mundo me ouvindo bem? Tranquilo? Mônica, Deixa eu Juliana ver e se Helena? se entra o pessoal da turma 1 ou não. Mas eu pensando que melhor não, deixa a gente aqui. Acho que é melhor a gente passar o link depois dessa aula para eles. E Certo. aí, se tiver uma questão, de repente a gente podia marcar, se você um dia quiser ir lá na outra, eu acho que fica mais tranquilo. Tá. Ok. Beleza. Aliás, eu achei muito bacana o artigo, viu? Ah, Gostei valeu mesmo. por ter lido, legal. Compartilhei, porque eu falei, poxa, nossa, como você escreve bem, né, cara? Assim, texto limpo, claro, que dá vontade de ir lendo até o final, né? E é aquilo que eu falei, cara, eu acho realmente essa articulação que você faz de ideias e associações muito inteligente. E acho que, assim, aquele compromisso que a gente tem mesmo de promover as pessoas que, sabe, tipo assim, eu acho que o que faz a diferença é você ver uma coisa que tem um destaque e você fala, cara, olha que legal isso, né? Foi E massa, aí foi massa. eu tinha que. Eu falei, pô, muito maneiro. Mas estou aqui, ó, com lápis, prancheta. Posso fazer uma perguntinha, uma dúvida que eu tenho? Então, pessoal, eu tinha conversado com a Ju quando a gente fez a live individualmente, né? E aí eu tinha comentado com ela a respeito de um trabalho que eu faço também paralelo à literatura, que é essa formação com base em elaboração de projetos culturais. E há um tempo já eu tenho dado aula sobre isso também. Muito por conta de que aqui em São Paulo a gente acaba também ingressando nesse trabalho com a arte e tem que se apropriar muito dessa linguagem para poder trabalhar, porque é um dos meios, né, que a gente encontra assim de financiamento de projetos, às vezes também de emprego, porque você se credencia para ser oficineiro, então você tem que escrever projetos. E aí foi nesse sentido que eu comecei a escrever os projetos. Posteriormente eu comecei a ser convidado para avaliar projetos também. E aí depois surgiu convites para dar cursos e aí eu fui criando uma metodologia para fazer esses cursos, né? Pode E, falar. e normalmente esses projetos eles seguem um padrão que é muito parecido, varia muito de cada edital que as instituições lançam, então tem uma variação mínima, mas também tem um padrão que sempre quando a gente encontra os editais, eles normalmente pedem as mesmas coisas. É uma outra coisa que varia. Eu queria discutir com vocês isso, mostrar um pouco esse padrão. Eu vou falar, mas vou utilizar o chat também para poder mostrar um pouco desses pequenos textos ou desses pequenos pontos, né? Esses projetos normalmente a gente utiliza aqui ou para enviar para as instituições para ser contratado como proposta, né, uma proposta contratada diretamente, ou então para concorrer a um concurso em que já tem um orçamento definido e que normalmente é um projeto mais longo, às vezes de 8 meses, às vezes de um ano, depende de cada edital, né? E aí você pode escrever para vários tipos de proposta, pode ser para aulas, para cursos, tem pessoas que fazem para instituir um espaço físico, depende muito da linguagem que você vai atuar. E eu já tenho observado, mesmo antes de estar fazendo o curso e estar mais nessa linha da alimentação viva, que tem algumas pessoas que estão numa linha de edital
que abre para a perspectiva de economia criativa, que lá consta coisas relacionadas à alimentação, culinária e às vezes horticultura. Então aí é uma brecha bacana também para quem atua nessa área em que a gente está, possa também escrever esses projetos, né? Então essa é a ideia que eu achei que era bacana aqui para a gente poder trocar. E normalmente funciona assim, eu vou colocar do lado, eu vou dizer, mas eu vou colocar do lado que eu acho que vai ser bacana para ler também. Os editais, eles normalmente vêm com um orçamento fechado, né? Então essa é a diferença em relação a uma proposta em que você está querendo ser contratado. Então aqui eles têm um orçamento fechado e aí você, a partir do valor que esses editais propõem, você organiza um orçamento dizendo como é que você vai gastar esse dinheiro, né? Aí os editais normalmente eles vão variar para regra de pessoa física ou pessoa jurídica. Normalmente os editais de pessoa física eles estão entre 20 a 80 mil para você utilizar entre 8 meses e um ano. E o de pessoa jurídica entre 150 mil e 400 mil. E o outro tipo, que é para você enviar para as instituições, é quando você faz uma proposta para um trabalho pontual, né? Como que a gente falou da semana passada do SESC. Que aí, no caso, você pode dar o seu preço. Então, normalmente, quando não é um convite que já vem com preço determinado, é você que dá o preço do seu trabalho, sem detalhar muito. Eles não exigem, normalmente, uma tabela de orçamento. Você faz um cálculo prévio, envia o valor final e fala, ó, a minha oficina, a minha aula, o meu workshop, o meu curso custa tanto. O que eu escrevi aí do lado é que essas instituições, elas normalmente têm uma média também. A Ju até falou semana passada de alguns valores e, assim, os valores que eu tenho é para os cursos que eu tenho dado. No ano passado, assim, eu estava trabalhando numa base de hora-aula a 70 a 200 reais. Palestra, enfim, aí é essa coisa. Pode ser de 500 ou pode ser de 3 mil. Vai depender muito do contexto, vai depender muito de qual é a instituição. O workshop também vai nessa mesma relação. Depende também de número de horas e tal. Mas o que fica muito nítido assim é que é difícil encontrar um valor de tabela, um valor fixo, né? Não existe. Você tem que olhar muito o preço de onde você está oferecendo ou o convite que você está recebendo e aí calcular a partir disso. Ali são só valores de referência, né? E antes de entrar nessa ideia da organização em si, de como é que esses projetos estão organizados, eu queria destacar dois tipos desses exemplos de editais e do exemplo de instituição para contratação, né? Esse último aí que eu falei, que é das instituições, por exemplo... Deixa eu só fazer uma pergunta. Pode ir falando, por favor. Hoje que você está vendo... Você mandou algum arquivo? Tá no chat. Eu estou colocando no chat, Ju. Eu vou observar que eu estou no Abre celular, aí. eu não tô, o chat não entendi. Tá. Ah. Ver aqui. Se você tudo que eu falar depois, então... Será que no chat aparece na gravação, Ju? Acho que não, né? Eu acho que sim, acho que grava a tela. Grava a tela toda, né? Sim, aham. De qualquer forma, Ju, eu tenho isso daqui já, eu organizei para a aula, então aí eu posso organizar um arquivo e mandar lá no nosso grupo. Ah, bacana. Beleza. Tá bom, porque aí... o meu computador eu não consigo usar para... Eu e o Bruno não conseguimos fazer esse funcionar no meu computador, porque é Mac, e a gente não conseguiu, então tem que sempre assistir as aulas pelo celular. Tá, beleza. Tudo bem, então se você puder ir anotando, e aí tudo que eu escrevi, eu tenho organizado aqui, eu faço um arquivo e deixo no grupo lá. Ou repasso para... Eu vejo com a Ju a melhor forma. Tá bom, qualquer coisa, ou põe no grupo, ou manda no inbox, tá? Obrigada. Sim. Beleza. Então, esse tipo de contratação que é por instituição, o que eu tomei por referência aqui é as do SESC, né? E eu achei que ilustrava melhor porque é uma instituição que tem nacionalmente, né, tem unidades, apesar de em São Paulo estar a maior concentração, mas todos os estados têm uma unidade pelo menos e funciona bem parecido assim o sistema de contratação, as programações e tal. E o SESC, eles têm um eixo, né, de atuação que, para além dos projetos culturais lá com as linguagens artísticas, eles têm um eixo com alimentação e saúde. Então, existem lá alguns meses ou
continuamente está tendo programação só nesse eixo. Às vezes eles cruzam, mas às vezes também tem coisa só com alimentação que não necessariamente está lá com o link saúde. Porque essa separação também normalmente separa quem programa, quem está lá contratado para fazer a programação. Sempre tem um programador por área, né? E é para esses programadores que a gente vai enviar esses projetos. São eles que recebem. E é ligando nas unidades que você vai saber quem são essas pessoas para mandar esse projeto. Então isso é um passo também, ir ligando ou entrando em contato com cada unidade na sua cidade ou no estado que você está e perguntando quem é que está recebendo na unidade os projetos relacionados aos trabalhos com alimentação e saúde. E aí você já cria um link direto com essas pessoas, né, para poder enviar os projetos. E aí é essa questão, você vai acabar levando um projeto, enviando, normalmente é tudo por e-mail, né? Enviando um projeto já com valor fixo, seguindo o padrão que a gente vai discutir aqui. E o outro formato, que é o dos editais, eu tomei como base aqui para ilustrar um edital do PROAC, que é um edital aqui do estado de São Paulo, que vale para todo o estado. E no caso, por exemplo, para Ju, que é de... Você é de Itapecerica, né, Ju? Sim. E a Eleni também é de Guarulhos, não é isso? Ela é de Guarulhos, não é, Ju? Ô Michel, tá me ouvindo? Sim. A Eleni é Guarulhos. Então você está dizendo que cada unidade do SESC, ela disponibiliza alguma coisa nesse sentido. Depende da unidade do SESC. Sim. Lógico que tem eles têm uma autonomia estadual também, né? Que nem aqui, SESC SP tem uma autonomia, normalmente o maior dinheiro está concentrado aqui. Mas as unidades do SESC, no geral, elas têm uma linha de trabalho. E a alimentação e saúde é uma linha que eles contemplam. Entendi. Certo? Tá. Pode ser que você não encontre uma programação tão extensa quanto em São Paulo, mas normalmente tem uma linha aí. Tem algumas coisas, tipo, já tivemos plantas punks, algumas oficinas assim. É isso mesmo. Eles têm, a última vez que estava tendo aqui em São Paulo era baseado só em cursos com as punks. Assim. Então, e aí, em relação aos editais, por exemplo, esses editais que estão discutindo alimentação, normalmente estão atrelados aos editais das secretarias de cultura de cada estado ou município, porque normalmente aparece ou no eixo de economia criativa, ou quando os editais de cultura estão ampliando o conceito para além das artes, né? Quando está considerando cultura como um conceito geral mesmo, né? De ciência humana e que, na verdade, não amplia só para as linguagens artísticas. E aí, então, é lá nas secretarias de cultura do município e do estado correspondente que você vai encontrar a possibilidade de escrever os editais. Eu encontrei um aqui, usando um exemplo que está mais próximo de mim, que é o de São Paulo, que é o PROAC, que é o Programa de Ação Cultural, que é um edital que anualmente o governo do estado abre. Então, tem um período que normalmente é de maio a junho, que o estado aqui ele abre uma série de editais em várias linguagens diferentes e a economia criativa é um dos que abre concurso. E aí, se você tiver, por exemplo, 2 anos morando no estado, comprovadamente, se você tiver uma ação já contínua, ou mesmo um projeto inédito, você pode escrever um projeto. Eles normalmente são projetos para 1 ano de execução e, em média, 30 mil a 40 mil reais para você executar. Nesse caso, esse edital que eu peguei de economia criativa, depois eu vou divulgar o link lá também, ele é para o eixo que eles consideram lá mais próximo do nosso fazer é gastronomia. E aí lá tem uma detalhe dessa palavra gastronomia lá desse item, que são para atividades especializadas nesse meio, que normalmente vão abranger processos de alimentação em geral, e aí podem ser cursos, oficinas, você pode fazer seminários, enfim. Existe uma série de possibilidades. Aí vai do que você tem como projeto. Pode ser mapeamento também. E aí qual é a questão? Você tem que ter um padrão. Né? A questão é o padrão desse projeto. E aí eu vou tentar então falar do item de alguns itens que sempre aparecem nesses projetos, que são básicos. Às vezes, dependendo da regra de um edital, vai aparecer uma coisa a mais ou menos, mas se repetem.
Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocando do lado e falando pontualmente aqui, então quem não puder ler, eu vou falando um pouco. Normalmente, os projetos, eles são divididos no seguinte item. Você tem uma apresentação do proponente, ou seja, o proponente é aquele que escreve o projeto, e o projeto, ele sempre para quem lê, é esperado que você escreva algo objetivo. Então, essa apresentação, ela normalmente está sendo esperada com máximo 10 linhas, 5 a 10 linhas no máximo, para que você possa escrever quem é você. A pergunta-chave é essa. Sempre tem uma pergunta-chave em cada item. E a pergunta-chave nesse caso é quem? Quem é você? Daí você pode pensar, eu posso escrever muitas coisas, mas é importante você focar no seu fazer. Quem é você nesse fazer? Você vai propor. E aí tentar elaborar em 5 linhas essa apresentação, para que quando essa pessoa comece a ler, ela saiba qual é a sua experiência. Então, no meu caso, eu coloco Michel, escritor, produtor cultural, artista educador. E aí, se eu for dar um foco para algum edital de literatura, escreveu os livros tais, tais e tais, participou de tais feiras. Aí eu não vou falar, por exemplo, da minha ação quanto produtor cultural, vou falar mais da literatura. Se propor um edital que eu estou tentando defender um projeto para produção cultural de um show, daí eu vou focar mais nas produções que eu já fiz. Então você vai olhando para isso também, para quem tem mais de um fazer, né? E aí você contempla para fazer uma apresentação nesse sentido. Pode ser uma apresentação tanto sua quanto um proponente de pessoa física. No caso, eu estou usando ali a palavra artista, porque aí quando eu dou os cursos eu falo mais ou menos normalmente com pessoas que estão na área das artes. Mas pode ser a apresentação de um coletivo também, de um coletivo informal ou de uma organização com CNPJ. Vai do que você está desenvolvendo como trabalho, né? Então, essa apresentação pode ser dessas formas. E se o edital for para um coletivo ou uma organização de CNPJ, mas também pedir a apresentação de um proponente responsável, né? Você faz os dois. A organização é essa e a pessoa física é essa. Por exemplo, da Ju é bacana, porque tem o Culinária Viva como empresa e tem a Juliana Malhardes. Então, cruza, mas também tem histórias que são separadas, né? Algumas coisas são só da Juliana, outras são da empresa. O segundo ponto é a apresentação da proposta. Isso também ainda em síntese, né? Você não vai escrever a proposta no todo. Você vai escrever entre também aí umas 10 linhas, um pouco mais, um pouco menos, um resumo da sua proposta. Você quer fazer o quê? A minha proposta é fazer um curso, 10 encontros com pessoas de tal perfil, ou então, não, minha intenção é abrir um espaço que possa desenvolver seminários e que também tenha um espaço para comercializar alimentação viva. Isso é um resumo. Eu ainda não vou detalhar o que vai acontecer mês a mês, eu não vou detalhar orçamento, eu não vou detalhar as pessoas envolvidas, eu vou me concentrar só numa apresentação rápida. E nesse caso, a pergunta-chave aí dessa apresentação, né, é o que você vai fazer, onde você vai fazer, quando, ou seja, o tempo disso. É uma aula só? É vários meses? É um projeto que é continuado, ou seja, ele vai ser só para potencializar aquilo que você já faz? Como você vai fazer, ou seja, qual é o método? São aulas, são oficinas, workshops, são palestras, são lives, enfim, pode ser várias formas. E com quem? Você pode definir um público ou não, pode colocar também que é aberto a quem se interessar, aí vai de você. E aí você escreve também em até 10 linhas esse resumo. Eu acredito que quando a Ju falou sobre as oficinas, as práticas que ela fez agora junto com os amigos, que foi o que a gente discutiu, tinha muito a ver com isso. Ela foi explicando, olha, eu vou fazer demonstrações, e tem vários pratos, e aí é baseado no eixo massas. Isso é um resumo dessa prática. Eu entendi assim, para minha lista já tinha esse resumo, né? E aí, então, você já tem a apresentação de quem vai fazer e o que será.
próximo passo são os objetivos dessa proposta. Ele está falando sobre a apresentação. Deixa eu só colar aqui, para poder só ir os objetivos. A pessoa que trabalha custo. Então, ou seja, os objetivos dessa proposta. Normalmente, quando a gente fala em objetivos, muita gente pensa em escrever um texto também prosaico e longo para poder explicar. Os meus objetivos são esses. Mas, por experiência até de avaliar os projetos, o que uma pessoa que recebe muitos projetos por dia está esperando são escritas resumidas mesmo, que sejam objetivas, né? Não que seja um texto longo, porque se é uma questão de avaliação, você normalmente recebe 30, 40 projetos para ler. Então, são muitos projetos, né? Nesse caso, você fica cansado, então quanto mais dinâmico for, melhor. E mesmo para quem é um programador de uma unidade do SESC, por exemplo, recebe muita coisa. Então, para ele, se já tiver uma síntese, né, na escrita, ajuda. E aí, por isso, nesses objetivos, eu sempre sugiro que, em vez de escrever um texto prosaico, você organize em tópicos. Para quem consegue ver o chat, eu coloquei os tópicos que normalmente são verbos que vêm na frente. Então, eu vou colocar os exemplos. Eu vou desenvolver o quê? Desenvolver aulas de culinária viva. Eu vou divulgar ações de culinária viva na minha cidade. Vou organizar encontros com outros praticantes da alimentação viva. Realizar degustações. Oferecer aulas em espaços públicos. Sempre o verbo na frente e sem nenhum texto antes, ou seja, os seus objetivos estão ali. E aí você pode escolher vários verbos. Eu dei alguns exemplos, mas você pode colocar outros, né? Então você coloca um tópico por linha, ou seja, desenvolver tal coisa. Na outra linha, divulgar tal coisa. Na outra linha, organizar tal coisa. Sempre se concentrando no seu fazer. E aí você pode pensar o que é específico do seu trabalho e o que também pode ser geral, ou seja, aquilo que pode aparecer em qualquer outro projeto, não necessariamente só no seu. Por exemplo, realizar oficinas em espaços públicos pode ter em vários fazeres, né? Pode estar na literatura, pode estar no teatro, pode estar no oficineiro de alimentação viva. Agora, porque aí é uma coisa de um espaço público, enfim, está mais geral. Agora, o que é específico? No caso, por exemplo, usando o que a Ju fez, oferecer oficinas que tenham como prática principal pratos da alimentação viva. Aí você especificou. É diferente, né? Então você pode juntar essas duas coisas colocando os verbos de forma geral e de forma específica, sempre em tópicos. Se o edital exigir que você divida o que é geral e o que é específico, você divide. Se não, você pode colocar todos juntos. Não tem problema. E a pergunta-chave para você montar esses objetivos é: para quê? Ou seja, quais são os objetivos? Para quê? Para quem? E o que pretende? Se você fizer essas perguntas na hora de escrever esses verbos, você vai ter uma facilidade para desenvolver ali muitos tipos de objetivos, né? Porque às vezes ele está tão intrínseco e você acaba não escrevendo, né? Você fala, não, isso daqui eu faço, já é tão natural no seu fazer que você acaba não detalhando. E às vezes é o seu diferencial também, né? Então é isso, os objetivos normalmente são organizados assim. Depois dos objetivos, o que entra também como ponto fundamental, às vezes as pessoas não colocam, mas eu acredito que é importante, é você justificar o seu projeto. Ou seja, você dizer por que ele é importante. A pergunta é essa: por que o seu projeto é importante? Ele tem algumas razões que você pode contar de histórico dessa ação que você faz, que aí está para além de você, ou seja, a gente pode contar um histórico da alimentação viva, que é o que a gente está estudando, né? A alimentação viva foi desenvolvida no instituto tal, e é uma prática XYZ. E aí você vai colocar, normalmente, em contraponto com algum problema, porque mesmo que você não tenha a ambição de solucionar esse problema, porque também não é isso que estão esperando de você quando querem financiar um projeto ou te contratar, isso daí é uma ambição que às vezes não é mesmo de quem contrata,
mas você pode colocar que você está em contraponto com alguma questão que você quer atuar diretamente, né? No caso da alimentação. Nesse caso é interessante, porque até que ponto isso é positivo, para a comunidade, né? Essa linha é bem interessante. Sim, porque uma das críticas que eu sempre vejo nas avaliações é que tem pessoas que escrevem como se quisesse solucionar problemas, assim. Uhum. E na verdade você vai compor num lugar só. Você não vai solucionar e também não vai ter o seu projeto não pode ter uma escrita que queira dizer, eu quero que aconteça o meu projeto para eliminar outras ações. É uma pretensão que às vezes não é bem vista para quem avalia, né? Então, eles dizem, escreva quais são seus objetivos e o porquê é importante, no sentido de compor. A sua ação vai compor num espaço, vai compor num centro cultural, ele vai compor com uma série de outras coisas que estão acontecendo que às vezes vão até em contraponto com o que você faz. Porque o SESC, por exemplo, tem atividades de alimentação, mas não é só de alimentação viva, né? Lá acontecem várias outras coisas. E às vezes a programação de alimentação pode ter sobre punks, alimentação viva, mas pode ter também sobre churrasco. Entende? E aí, então, ou seja, as coisas estão compondo. Mas aí, se você fizer de uma forma que você saiba qual é a questão da justificação, eles querem saber se você sabe, de fato, qual é o histórico que você vem e o sentido da sua atuação. Sua atuação, que é, no meu caso de literatura, é porque eu quero que as pessoas leem mais, eu acredito que é importante. Eu venho de um espaço em que as pessoas têm uma prática deficitária com leitura, então é isso que eu vou investir na minha escrita para que eles falem, assim, tem um sentido bacana, ele não acredita que vai acabar com o problema da leitura no bairro dele, mas ele está atuando ali. Então, é isso. E aí você pode escrever em 10 linhas também. Começa dando um breve histórico da iniciativa que você... da referência que você vem. Depois você pode apontar um problema ou um contraponto. E ao mesmo tempo depois finalizar de novo contando qual é a sua ação a partir disso. É importante por causa disso. Existe um histórico que está sendo feito, existe um lugar que não tem essa ação e aí a minha prática é importante para compor aí. Eu acho que se você fizer dentro desses 3 eixos, você acaba tendo um texto aí que justifica bacana, né? Depois, então, de já saber quem está fazendo, já saber quais os objetivos de quem está fazendo, já saber que é importante, a gente vai querer olhar para quem lê um projeto, qual é o seu plano de trabalho. Como é que você vai organizar, então, para você ter esse projeto em prática? E aí, entra, então, esse ponto que é de plano de trabalho e cronograma. Eu vou colar aqui de novo também, e quem não estiver vendo, depois eu compartilho. Ou seja, dentro do que eu falei antes, para além da gente pensar só no texto novamente prosaico e longo, a gente pode criar uma tabela aí, no caso, que seja para explicar cada ponto desse plano. Se for para um projeto que tenha dias, você vai fazer uma tabela com os dias, o número de dias que você vai fazer. E em cada ponto desse dia você vai explicar o que será feito, como será feito, quem vai fazer, porque às vezes não é só você que vai realizar, e onde, é importante você apontar o espaço, se ele já não for prévio, né, se não tiver um espaço prévio, e quando, ou seja, pode ser o mês, ou pode ser o dia, ou pode ser a hora exatamente. Respondendo essas perguntas em cada dia ou em cada mês, de forma mais geral, você pode criar uma tabela, eu vou depois também compartilhar uma tabela que eu uso de exemplo, em que aí você vai ter, assim, de forma mais nítida para quem lê, qual é o seu plano de trabalho. Fica menos confuso, sendo em tabela. Você pode tanto criar uma tabela do Excel quanto do Word, não há problema, assim, não há uma exigência, tem que ser tabela do Word. Se você mandar uma tabela em PDF, já feita assim no Excel também, que é mais simples, é tranquilo. Eu vou compartilhar uma depois, que é a que eu normalmente uso nas formações. Mas a intenção primordial é você demonstrar o que acontecerá em cada ação do projeto. Aí é pontual, já não é mais aquele resumo inicial. Você vai mostrar pontualmente, olha, eu tenho um projeto X, oficinas de alimentação viva, mas quais são os módulos? Né? Você vai utilizar o que em cada aula, né? E aí você vai explicar então ali. De alguma forma, para quem está trabalhando também com oficinas, já vai ter ali uma prévia da metodologia que você vai usar, né? Então, quando você responde como, você está dizendo também da sua metodologia ali. Se exigir
dentro de alguma inscrição, que você ainda escreva a metodologia e daí você vai lá e especifica mais ainda. Agora, se não, basta escrever no plano de trabalho aí, que também é considerado como cronograma, é meio trançado esse eixo, esse item, então aí você já consegue passar para mais uma etapa aí, né? Depois de já saber qual é então o seu plano de trabalho, já entendi que você dividiu, mês a mês você vai fazer assim, entendi, você vai começar primeiro discutindo o texto, depois você vai começar praticando, ou vai ser intercalado, praticando, estudando, enfim, você que vai escolher seu método. Vai ser diário, vai ser semanal, vai ser uma aula por mês, porque aí durante o mês, se eu tiver um projeto mais longo, nos outros dias eu vou articular a compra do material, eu vou fazer outras coisas, eu vou reservar o espaço, enfim, são coisas que a Ju veio falando já nas outras lives que reforça aqui, né? Isso tem a ver com projeto mesmo, né? Planejamento. Se você escrever, ele fica até melhor de visualizar depois, né? Depois desse passo, qual é a questão? Que aí é a questão que normalmente as pessoas acham mais complicadas quando vão escrever projetos, por exemplo, que é a do orçamento. Coloquei aqui agora. Por quê? É quanto vai custar, né? A pergunta é essa, quanto vai custar? Quando você vai ser contratado, simplesmente, e aí você vai escrever processo, você vai já ter um cálculo prévio lá, eu vou ter tanto de gasto de material, eu acredito que se for numa outra cidade, então eu vou gastar tanto com hospedagem e estadia, e eu também tenho que receber as minhas horas, então eu acredito que é tanto. E aí você só manda para o SESC o valor final. É assim que funciona. E aí eles vão falar assim, Michel, ó, tá legal esse. Ó, Michel, não vai rolar, eu acho que tem que ser menos. Ó, Michel, eu consigo a estadia para você e você, então, abaixa o valor. Aí vai tentando negociar, né? É assim que funciona também. Normalmente tem sempre um valor para negociação. Eu até aprendi ao longo dos anos que eu sempre acabo levando o preço para o limite. Assim, eu nunca dou o valor mais baixo. Porque normalmente eles vão levar para baixo. E aí eu acabei... Às vezes eu acabei... tendo um valor de oficina muito abaixo, porque eu já fui levando, já chutando por baixo, como falo, né? Na hora de oferecer. E aí eles foram, negociaram, eu que não quis falar não, porque era importante, né, fazer a ação. E aí eu falei, não, agora eu sempre vou dar o teto. E aí na hora que eles falaram, ó, Michel, pode ser menos? Daí eu falo, beleza, daí já tá dentro do esperado. É um jogo de comunicação que existe entre contratados e contratantes, né? E aí, nesse caso do orçamento, quando não é para uma contratação direta, quando é para um orçamento de projeto, é diferente. Eles dão um valor para você concorrer, ou seja, o edital já prevê que tem 30 mil lá, para você usar em 8 meses. O que eles querem saber para aprovar ou não? Eles querem saber como é que você vai distribuir esses 30 mil entre os meses que você vai fazer e entre as ações que você vai fazer, né? Então, ou seja, você vai ter que dividir também numa tabela, porque é assim que normalmente os avaliadores gostam de olhar para poder ter de forma mais padronizada e mais objetiva. E aí, então, lá você vai dividir por alguns gastos também que são já pré-definidos. Às vezes eles variam, mas normalmente aparecem lá gastos com recursos humanos, ou seja, com as pessoas que você tem no seu grupo de trabalho, para poder pagar essas pessoas, e aí você vai definir, vai ser pagamento mensal, vai ser pontual, depende de cada iniciativa, né? Existe também o pagamento de serviços, que aí pode ser também de pessoas que você contrate fora do seu grupo, ou seja, ajudem a equipe do Culinária Viva. Agora, se ela fosse contratar um outro palestrante de fora para atuar, daí poderia entrar nesses serviços. Porque também não pode ter um acúmulo por item. Eu não posso gastar mais do que 49% no item de recursos humanos, por exemplo. É até 49% de um projeto. Então, eles analisam o orçamento a partir disso. Se até 49% foi gasto com pessoas do grupo, beleza. O restante significa que está mais equilibrado nos demais itens. Então, pode ser nos serviços. Os serviços podem ser também serviços de entrega, serviços de impressão, tudo que você pode imaginar que você vai terceirizar uma contratação para executar algo dentro do seu projeto, entre em serviços. Você pode colocar também um item que demande lá os gastos de equipamentos, porque os editais prevêem que você possa comprar equipamentos. Alguns dizem, você tem que comprar e devolver. Outros dizem, você pode comprar e depois fazer um relato, né, um relatório,
dizendo que você vai continuar esse projeto e por isso é importante continuar com esses equipamentos, certo? Então, esses equipamentos podem ser desde computador, máquina fotográfica. No nosso caso, vai ser o quê? Vai ser juicer, vai ser desidratador, vai ser processador, vai ser essas coisas, né? Também. Mas como você pode prever lives, você pode falar, não, eu quero ter uma máquina boa, eu quero ter uma máquina que seja importante, essa máquina vai dar conta de eu fazer as lives, enfim. O microfone de lapela lá, que a José fala, para gravar o microfone de lapela é bom. Então é isso, são os equipamentos, né? E além dos equipamentos, você também tem um outro item lá que eles chamam de itens operacionais, que normalmente são esses itens que são não duráveis. Caneta, papel, no nosso caso poderia ser também papel toalha, né? Toalha de mesa, as coisas que a gente pode descartar. Isso são itens operacionais possíveis também. E aí, normalmente, é o item que menos gasta, porque são valores menores também, né? Por isso, ele também não vai estar em equilíbrio, não vai estar um valor grande, é normal que vai aparecer sempre menos no seu orçamento esses valores de itens operacionais em relação ao valor geral do projeto. Tem também os gastos com alimentação. Por quê? A gente pode fazer oficinas de alimentação, pode fazer tudo relacionado à alimentação, mas a gente também tem que comer. Inclusive, quando a gente vai sair para comprar as coisas, a gente tem que se alimentar antes, enfim, coisas que estão prevendo sua alimentação para além das práticas com a alimentação, né? E isso, então, é descrito lá. Pode ser descrevendo como é que a sua equipe vai se alimentar, né? No caso, vai que você tem alguém na sua equipe que é a pessoa responsável pela filmagem e essa pessoa não se alimenta de comida viva. Então, mas você vai, sim, dar o dinheiro para ela se alimentar da forma que ela quiser. E aí, às vezes, você pode justificar... Esses gastos com alimentação pode ser com cupom fiscal dos lugares, né? Eles aceitam como comprovação, porque tudo prevê prestação de contas. Então, ou seja, equipamentos é nota fiscal, alimentação é cupom fiscal de mercado ou de restaurante. E os recursos humanos, normalmente, quando é projeto de pessoa física, pode ser até via recibo. Um recibo padrão da própria instituição que está fazendo ali a contratação. Às vezes, quando é via CNPJ, aí sim, pode ter um RPA, né, que é um outro tipo de justificativa, ou nota fiscal também. Depois da alimentação tem o transporte, que é isso também, você vai usar ou Uber, ou táxis, ou a gasolina do seu próprio carro, ou você vai usar transporte público, tudo isso também você pode prever num projeto. Entende? Por isso que eu estava dizendo que antes de você mandar uma contratação para o SESC, uma proposta, você tem que calcular quanto é que você vai gastar para sair da sua casa até lá. No nosso caso é difícil ir de ônibus, né? Porque a gente vai carregar equipamento. Então você tem que prever isso. E isso vai entrar lá no seu valor final. É aí que a gente às vezes fala, nossa, vou ganhar tanto pela oficina, aí depois você fala, nossa, mas eu calculei errado, eu gastei muito mais. Gastou mais porque não calculou o seu trajeto, não calculou as pessoas que você ia chamar para fazer um auxílio, enfim, alguns detalhes, né? Então o transporte também conta com isso, né? Pode ser transporte de, meu projeto vai prever uma saída, a gente vai visitar o Terrapia, então vai ser a van que você vai alugar para ir até o Terrapia. Isso é um gasto com transporte também. Outro gasto também que normalmente aparece é o de divulgação. Ou seja, essa divulgação pode ser os cartazes que você vai fazer, pode incluir lá os serviços de impressão disso, né? Ou você pode colocar um pagamento de propaganda que você faz no Face, quando você impulsiona uma postagem, né? Então, também isso entra como divulgação. Quando você paga uma assessoria para alguma coisa, para você divulgar em veículos, né? Às vezes você quer colocar lá numa divulgação de um jornal específico, então você compra um espaço, isso também entra, né? São valores que entram nesse item. Você pode colocar ali valores de assessoria, porque tem gente que trabalha em projetos com assessoria de comunicação, né? Então, também é possível. Enfim, tudo que é previsto para fazer o seu projeto ser mais conhecido, que vai gerar um gasto, mesmo que seja aquilo que você executa, você tem que encarar. Eu estou prestando um outro serviço para além de fazer as oficinas, então, ou seja, eu também vou receber porque eu estou diagramando os meus cartazes. Isso é um outro serviço dentro do todo, né? Então, por isso que também quem mais faz ações vai receber mais, né?
Muita gente, às vezes, quando atua em coletividade, pensa, todo mundo vai receber igual. Depende, porque nem todo mundo faz tudo igual, né? Tem funções diferentes, enfim. E aí, por isso que divide diferente também. E além disso, também, o que você pode pôr nesses projetos maiores são os impostos e os encargos. Porque como você vai trabalhar com dinheiro em conta? Porque esse dinheiro vai vir na sua conta. Ele vai abrir uma conta exclusiva normalmente, esse dinheiro vai vir e você vai fazer todo um processo lá de transferir, enfim, de gerir esse dinheiro. E aí, então, você pode tarifa, se for um ano de projeto, calcula lá quanto que gasta um ano. Ah, eu vou fazer um número base de DOCs, então você vai ter que calcular lá previamente. É uma média, porque nunca sabe o exato, mas é uma média. Qualquer outro imposto que esteja relacionado que o seu projeto vai ter que arcar, às vezes se for uma publicação que você vai fazer sobre um livro que você quer lançar sobre alimentação viva, você vai ter que gastar com o registro desse livro, né? Então isso é um gasto também que tem a ver com esse tipo de relação aí. E aí você organiza isso numa tabela, que aí então também depois eu vou divulgar essa tabela lá no grupo, que é onde vai estar cada item desse e normalmente como é que você distribui em valores cruzados até chegar a um valor do orçamento total. Aí muitas vezes me perguntam também, Michel, mas eu posso usar sempre o orçamento total? Eu falo, é o ideal, porque esse dinheiro normalmente sempre é pouco, nunca é um dinheiro que sobra. Você olha assim, um projeto de 30 mil em um ano é muito pouco, né? A gente faz muitas ações para pouco dinheiro, porque os editais também surgiram, que é uma forma bacana de repassar recurso para o próprio cidadão executar algum serviço que o Estado deveria fazer na prévia, mas ele não repassa o dinheiro que é para você fazer isso com tranquilidade, que tenha sempre um caixa, não, eles colocam o limite, né? E nesse limite, então, você precisa utilizar ao máximo. Se você fizer um orçamento de 30, tem 30 mil de orçamento, você escreve 25, não, faz ali um processo para pagar melhor as pessoas e coloque 30 mil. Sempre trabalhe com o uso máximo, porque é importante. Você está fazendo um trabalho que já foi justificada a importância dele, então não há por que você querer devolver esse dinheiro. Esse dinheiro vai voltar depois para o cofre público, para uma situação de reserva, que eles têm lá um lugar que é para reserva, e aí esse dinheiro depois que vai ser visto onde vai ser utilizado, enfim. Você já pode fazer um uso que tem uma potência muito grande ali, então sempre use o máximo. E basicamente é isso, pessoal. A estrutura base é essa, né? O que eu posso dispor aqui é que quem um dia quiser escrever alguma proposta e quiser também conversar um pouco a respeito, eu vou disponibilizar meu e-mail lá também na folha que eu vou mandar. E aí vocês podem dialogar comigo, é tranquilo também, né? Eu acho que é uma forma da gente se ajudar aí também nessas trocas que a gente já vem fazendo. E, enfim, e se tiverem também questões aí, façam, porque às vezes eu vou falando, mas vou esquecendo de outros pontos. Espera aí, Milena, deixa eu... ativa seu microfone. Seu microfone tá... Isso. Foi? Agora então, sim. É bacana a gente usar até como exercício mesmo, eu que ainda não comecei nesse caminho exatamente, né? Sim. E aí tirar as dúvidas contigo, na prática, né? Sim, sim, é importante porque muitas vezes quando a gente tem a primeira vez que alguém pede pra gente uma proposta, a gente fica, nossa, e agora? Eu passei por isso também, né? A pessoa pega e fala, quero contratar uma oficina sua, vi lá seu trabalho, bacana, mas manda uma proposta, aí você fala, como é que eu vou mandar essa proposta? E ela tem um padrão, então, e aí conforme você vai escrevendo, normalmente você só vai adequando uma outra iniciativa dentro desses itens. Ele se repete, né? Então, você vai escrevendo, provavelmente numa outra ação você vai olhar, nossa, escrevi algo que não tinha muito a ver aqui. Você vai sempre reformulando, acho que essa é a ideia. O primeiro é sempre mais difícil, né? Assim, que é o mais desafiador. Mas quando você vende o primeiro, então, aí fica mais confiante, né? Sim, sim. Então, aí se o primeiro vira... Quando vira o primeiro, você fala, é isso, consegui. O primeiro projeto aprovado... Vai ficando mais fácil por conta da experiência, né, gente? Nada como experiência. Sim, a experiência. Agora você pegou um ponto aí, Milena, que eu esqueci de dizer e é importante. Qual é o ponto que normalmente esses projetos também exigem para que você fundamente a proposta?
é você colocar lá, no final, os anexos que vão trazer a sua experiência nessa área. Ou seja, cartazes de ações que você já fez, links de vídeo, links de um site ou de algo que tenha registros do seu trabalho. Um portfólio, né? Isso, chamado portfólio. Às vezes é chamado também de clipping. É um histórico breve ali de pelo menos algumas páginas dizendo, né, comprovando, quer dizer, o seu trabalho. Isso significa que toda ação que a gente fizer, para quem já está vislumbrando mesmo fazer ações aí profissionais em relação à alimentação viva, é importante sempre ter registro. O cartaz lá que a Juliana fez é importante ter. Porque sem esse cartaz, quando é que ela vai comprovar que em 2018 ela começou a fazer uma ação e daqui a uns anos ela está escrevendo o projeto, é importante ela comprovar que ela já está mais tempo fazendo. Tem editais que exigem que a pessoa tenha no mínimo 2 anos de comprovação de atuação na área. Entende? Então é importante já começar a ter registro antes. Né? Não, tem às vezes a questão que a pessoa fala assim, mas eu não tenho um certificado de uma formação X. Beleza, mas se você já tiver uma atuação na área que não necessariamente seja só de um certificado, eles são agregadores, mas não é a única coisa, né? Tem que ter ações mesmo, assim, cartazes de oficinas, cartazes de palestras, ou links de vídeos que você colocou. É por aí que você vai montando esse portfólio, né, que a Milena citou, e que no final do projeto a pessoa lê e fala, sim, essa pessoa ela tem ainda um fundamento. É aí que vai credenciar você a ser aprovado também, né? Ainda que tenha lugares que também recebem projetos inéditos, né? Então também tem muitos lugares que abrem editais para pessoas que estão iniciando. Então não é que existe só para quem já está atuando, mas você, na maioria dos casos, principalmente para contratação, eles querem pessoas experientes, né? Que tenham já alguma experiência. Podem ir falando aí, pessoal. Digam aí também, para que eu me lembre também de outras coisas. Mas basicamente é isso. Aqui no Rio de Janeiro, eu não moro na cidade do Rio de Janeiro, né? Eu moro numa cidade menor do lado. Mas na cidade do Rio de Janeiro, capital, você tem SESC nos bairros. E isso é muito rico, porque um não tem nada a ver com o outro. Então você pode vender para mais de um SESC no mesmo bairro, desde que as suas datas de atividade sejam compatíveis, né? Sim. Exatamente. Aqui também tem essa questão de SESC em bairros também, ainda que eles tenham um padrão muito definido, mas tem várias pessoas que fazem cursos num mês e em mais de um também, realmente. E como a Ju falou, é uma instituição que paga muito bem, assim. É a instituição que tem o melhor pagamento, assim. Os artistas, por exemplo, sempre querem estar no SESC porque é onde paga melhor. E paga direitinho, assim, sabe? Não é que nem prefeitura, que o cara demora 3 meses, você não sabe quando aí você vai chegar, mas aí tá dependendo da secretaria de não sei o que. Aí tem uma secretaria que não tem nada a ver com a secretaria que você tá falando. Você tá lá na secretaria de meio ambiente, mas é urbanismo e não sei o que lá que vai te dar aquilo, entendeu? Então, assim... Mas o preço deles é fechado, né? Porque eu fui ver uma oficina, não em alimentação viva de orgonite, que eu faço também, e o que ofertaram para mim foi um preço fechado mesmo. Sim, o que às vezes é diferente é que tem vezes que eles pedem para você dar o preço. Tá. Tem alguns casos. E aí é onde que você pode já também começar a exercitar isso. Porque eu já participei no SESC tanto com o valor fechado, Michel, aqui é tanto, e isso, na maioria dos casos, eu que dou o valor e a gente negocia. Entendi. É que eles têm um valor médio, né? Eles têm um valor médio. Agora, num valor fechado, você ajusta o que você vai dar àquilo que ele está te dando. Ao invés de você fazer uma oficina enorme, com 30 pessoas, com prática para todo mundo, você fala, olha, fazer um workshop de demonstração, vai ter isso aqui, de degustação num copinho desse tamaninho, e é o que deu para hoje, entendeu? O que tinha. É claro, senão você também não vai sair no prejuízo, né? Isso. Desde que seja bonito e tenha algum brinde para eles, tá ótimo. Tá ótimo, né? Não é, Michel? Sempre um brindezinho, né? Uma apostilinha, um negocinho. Você acha que adora que você dê brinde para as pessoas? Porque o pessoal que vai para lá da comunidade adora ganhar um bagulhinho, sabe?
A gente fez um curso uma vez de beleza viva, de cosmética natural. Menino, mas era muito engraçado. E era assim, então numa aula a gente dava um creminho, noutra aula a gente dava não sei o quê. Nossa, mas as velhinhas ficavam muito felizes com as coisas que a gente dava. E o pessoal feliz da vida. Ficam felizes. Eles têm a sensação de que receberam algo. Na culinária viva é a comida, como também é o brotinho que ela planta, que ela leva para casa para plantar, isso é custo zero praticamente, né? Então, assim, além das apostilas, você fez a aula e adora apostila, papel, gosto também, né? E a coordenação também gosta. A coordenação gosta que você leve o que você vai dar. Pelo menos aqui no Rio, né? E assim, ó, pessoal, nada impede também que para quem está em outro estado, mande propostas para o SESC em São Paulo. Não há esse impedimento, porque o SESC não é de atuação regional, né? Ele tem uma atuação que é para quem do público regional, mas para receber pessoas de qualquer lugar. Então, aqui, tanto na programação artística quanto nas outras, você vê gente de vários estados, né? Na área das artes, por exemplo, os artistas, inclusive, concentram morar em São Paulo por causa disso, porque aqui é onde está a concentração de contratação. Então, né, você encontra gente que é de outro estado aqui, tá morando aqui então porque eu faço 10 SESCs e aí, enfim, não tem para que eu ficar indo e voltando. Então, é importante, você pode entrar em contato com as unidades, tem uma página que é o sescsp.org, que aí você consegue o contato de cada unidade e pergunta quem é o programador de alimentação e saúde. Né? E aí esse programador vai receber. Eles têm, às vezes, seminários específicos, mas eles estão fazendo programação todo mês. Todo mês. Né? E então, SESC você está mais acostumado? O SESC é o que eu estou mais acostumado a... Qual que você vai, qual que você já fez? Eu já fiz atividades. O ano passado eu fiz São José dos Campos, mas eu já fiz Bom Retiro, já fiz Pinheiro, Pompeia... Carmo, Ipiranga, enfim, muitos. Assim. Tem um que é só de formação, que é o CPF, que é Centro de... agora não lembro a sigla P, mas é Centro de Pesquisa e Formação, que também essa ideia é só destinada para formação, também já fiz lá. E aí é isso. Então, cada um você manda a proposta. Então, eu fiz tanto para capital quanto interior também, né? Agora eu tô com um marcado para Piracicaba, que aí é para uma feira literária e eu vou fazer uma oficina na feira, então é isso. Esse, por exemplo, de Piracicaba foi porque me ligaram perguntando se eu queria fazer, não mandei proposta. Pode falar, Ilene. Foi você que chamou? Alguém falou Michel? É Cibele. Ah, Cibele, oi. Tudo bem, Cibele? Tudo bem. Querido, é o seguinte, eu queria te perguntar a respeito da divulgação, tá? Digamos que a prefeitura contrate, como é feita a divulgação em termos de portfólio, digamos assim, vai aparecer tipo apoiadora prefeitura, como funciona isso? É tu que monta, não é? Como é isso? Vou dar um exemplo. Por exemplo, no caso do SESC, eles vão divulgar nas revistas deles internas, né? Então aí eles já vai ter uma divulgação lá mais interna e tal, você pode também fazer uma divulgação própria, tranquilo. Agora, no caso da prefeitura, quando é edital, se você ganhou um concurso de um edital, um projeto, uma das exigências do edital é que você tem que colocar o logo da prefeitura e desse edital em específico em todos os produtos que saiam. Seja cartaz, qualquer produto que for divulgado, ou qualquer coisa que possa ser também de livro, ou um DVD, alguma coisa vai ter que ter esses logos. Né? E aí você faz essa divulgação a partir disso. Recentemente também eu estava fazendo algumas oficinas literárias para o governo do estado, Secretaria de Cultura. Então, tinha uma exigência lá que todas as divulgações que eu fosse fazer, ou que a própria instituição, porque eu ia para as casas de cultura no interior, fosse fazer, tinha que ter as marcas também. Entende? Porque está tendo investimento de um dinheiro público e aí então precisam colocar que aquela proposta está saindo a partir de tal secretaria. É mais nesse sentido, entende? E
Basicamente é isso, assim. E aí, às vezes, eles dão o padrão. O padrão tem que ser esse, que aí, às vezes, o padrão é o logo da prefeitura, o logo da secretaria e o logo do edital. Enfim, tem um padrãozinho, assim. Você conseguiu ouvir, Sibeli? Porque acho que ela... Eu acho que a Sibeli capotou. Ela... Mas que caiu. É que porque na hora travou, né? Mas eu acho assim que, não sei você, Michel, aí, porque a gente, até que esses dias estava falando, né, minha irmã e meu cunhado foram fazer um processo de saúde em São Paulo e tal, uma questão lá do meu sobrinho, e também nas férias eles foram para o sul, né, então eles falam assim que até certo ponto você vai vendo assim, quando você vem do sul, você passa por São Paulo, as coisas são boas, né? E aí quando você começa a entrar nas rodovias do Rio de Janeiro, você começa a ver o processo de decadência da coisa pública mesmo, né? Sim. Então, pra gente aqui, e aqui só tem eu e Rogéria, né, que é dessa região, a qualidade daquilo que você consegue fazer junto à prefeitura é extremamente precária, né? Você não tem esses recursos aqui, né? A Emiliana também, né? Assim, a gente não tem essa possibilidade. Assim, a prefeitura te chama para fazer uma ação no parque público de meio ambiente. Eu comprei todas as mudas que eu fiz, eu comprei todo o material que eu levei, eles me deram R$9. Eu gastei 120 de planta. Aí eu trouxe para casa e dei de presente, porque era aniversário do meu marido também, e eu quis presentear ele com uma coisa para lá. Entendeu? Porque eu comprei 6 vasos de mudas de R$20, daquelas mudas grandes, vistosas. Depois assim, não, porque a gente queria ajudar nas mudas. Eu falei, é mesmo? Eu falei, aí a gente trouxe, e o cara trouxe R$9,50. Eu aceitei só de sacanagem. Mas assim, o transporte para lá, sabe? O transporte para voltar, tudo fui eu que paguei. Sim. Então, assim, para ficar um dia inteiro de divulgação num parque, era uma atividade da prefeitura, para dizer que estava lá, a prefeitura fez. Então, assim, aqui, não é que... Mas eu acredito, pela sua experiência, que aí em São Paulo vocês tenham uma realidade diferente. Pelo menos na área da cultura, que é o que você está colocando, né? Porque pode até ser que aqui aconteça em outras esferas, mas a gente não vê. E quando a gente faz na outra gestão, a gente conseguiu fazer da prefeitura, conseguiu uma verba, tipo assim, uns R$250 por uma atividade similar a ela, que demorou 2 meses para chegar. Sim. Né? Para não dizer que já foi melhor, né, do que é hoje. Sim. De fato, Ju, eu percebo isso sim, porque além de conversar mesmo com o pessoal da área das artes, a gente percebe que, por exemplo, essa relação com os editais, São Paulo é um dos poucos lugares assim que tem recorrência com editais. Assim. E aí também esse lance de um investimento. Os SESCs tem no Brasil todo, mas só que se você comparar o orçamento do SESC em São Paulo e o orçamento do SESC em qualquer outro estado, é muito diferente. O que aí eu sugiro primeiro, faça a consulta se caso no seu estado se tem editais abertos na Secretaria de Cultura, porque às vezes tem um ou outro, não vai ter recorrência, às vezes abre um pontualmente, mas é bom sempre olhar. E a outra coisa é apostar nessa ideia de mandar propostas para o SESC de São Paulo também. Eu acho que é uma ação, né? Que pode aí também até desequilibrar um pouco essa relação que fica tudo concentrado, às vezes só com os artistas daqui ou com as pessoas daqui, e precisa chegar também propostas de outros lugares, né? É uma iniciativa. E isso é realidade mesmo. Agora, já o SESC daqui é maravilhoso, vou te dizer. Eu entrei no SESC, foi até por um convite, nem foi eu que perguntei. Eu estava dando uma palestra numa faculdade, e aí vieram as pessoas, vieram 2 nutricionistas do SESC, né, uma coordenadora, assim, a coordenadora e a estagiária dela. Elas vieram para mim e pediram, falaram assim, olha, a gente quer te contratar, dinheiro não é o problema. Ai, fiquei tão feliz.
Né? E aí a gente fez um curso, assim. Então eu falei, numa época, assim, eu falei, sério? Nossa. Se hoje eu ia adorar também ouvir isso. Imagina, eu vou lá te contar. Oi, Michel, queremos te contratar. Ah, sim, tal, mas é uma atividade que eu já fiquei até esperando, né? Aquele projeto Caracu que você recebe direto, né? Tipo, a gente entra com a cara, né? E aí você chega e fala, bem mais, tem verba? E a pessoa diz, dinheiro não é o problema. Nossa, você fica muito bem rica, eu falei pra ela. Sim, sabe? Que tinha acabado de conhecer. E a gente conseguiu fechar. Não acho que seja difícil, acho que entre as outras possibilidades, pelo menos na minha experiência, mas eu ainda acho que São Paulo e a Sibeli, que está no Sul e tal, pode ter mais sucesso, né? Mas a gente, o Sesc, gente, é muito bom de você tentar entrar e de você conseguir entrar, né? A alimentação viva entra na Semana do Meio Ambiente, sabe? Tudo isso é muito legal. Sim, sim. Então, é importante considerar isso. E aí olhar se, às vezes, pontualmente, abre algum edital dentro do seu estado, do seu município, né? Porque isso tem ampliado, mas realmente ainda tem sido bem diferente de São Paulo. Porque São Paulo houve uma situação que começou a acontecer porque houve pressão da classe artística para acontecer também. Não tinha os editais, e aí os artistas começaram a criar uma pressão para poder ter, e aí hoje alguns editais viraram lei, então eles não podem mais ser revogados, né? No caso, antes tinha um e aí depois nunca mais tinha, e aí agora todos que estão acontecendo, eles já fazem uma articulação, os movimentos artísticos, principalmente de teatro, que é muito organizado, para que isso se torne lei, e aí independente de gestão, sempre tem uma reserva orçamentária para garantir aquele edital. Então, por exemplo, existe um fomento ao teatro que ele acontece todo ano, e aí todo o circuito de teatro da cidade, que não estão nos teatros de shopping, normalmente são financiados por esse fomento ao teatro, né? E aí, então, você tem uma cena muito grande na cidade por conta disso. É uma lei que algumas vezes tentaram derrubar, mas como é lei, fica mais difícil. É nesse sentido. E outra coisa, a estrutura é boa, sabe? Você chega lá, além do lugar ser bonito, ser arrumado, ser um lugar legal, assim, as salas de aula para culinária viva, elas têm uma estrutura interessante. Eles têm salas com fogão, salas com pia industrial, sabe? Providenciam o máximo daquilo que você consegue. Então, assim, é um excelente... E aquilo, depois que você estabelece uma relação, né, a sua entrada fica muito facilitada. Até eu tô com vontade de mandar projeto do SESC depois dessa nossa conversa. Vou dar um tempo depois que o Lucas nascer, ver se eu mando alguma coisa para a Semana do Meio Ambiente. Vou perguntar como é que estão as propostas para esse ano. O que acontece. Mas o bebezinho tá com o bebê. Você acha mais interessante mandar esses escritos que eu fiz com as tabelas que eu falei também, lá no grupo diretamente, não tem problema? Ou é melhor eu mandar no e-mail lá para depois replicar para as pessoas? Como você sugere? Eu acho que dá para mandar no grupo, né? Assim, a gente está aqui pensando como é que vai fazer, porque o pessoal da turma 2 pediu para participar. E aí a gente não quis confundir os links, sabe? Porque senão... a gente ia começar a misturar e vocês estão em processos muito diferentes, né? Vocês já estão muito mais avançados e tal. E também, porque assim, às vezes complica, né? Quando você avança demais e você atrasa o outro, né? Então, o que eu sugeri para o Bruno, que ainda não me respondeu, que cuida mais da parte técnica, né? É que a gente libere o acesso dessa aula para eles, né? Que aí eles teriam acesso a isso. E aí, liberando o acesso, a gente pode nomear. De repente, deixa eu perguntar para o Bruno. Tá, porque aí ele viu a melhor forma de... Porque eu vi que a Natália, acho que conseguiu colocar um PDF lá, ou não lembro. Porque se botar o PDF também é tranquilo, né? Eu acho que não vai atrapalhar em nada, sabe? Você consegue anexar um documento. Ela botou um PowerPoint. Ela botou um PowerPoint, né? Tá. Eu vejo lá Bom, enfim, eu espero a resposta e aí depois eu vejo. Um PDF de um PowerPoint, é uma coisa assim, um documento assim. Eu
não lembro também. Eu acho que você pode postar lá no grupo direto, não tem problema não. Tá. Não tem problema. O bom já fica. Beleza. Não gera tarefas, ter que enviar por e-mail, né? Isso é tarefa, melhor não gerar tarefa. Né? Porque tem tarefa que você não precisa gerar. A gente tem que fazer o exercício de não gerar tarefa para o tempo ser mais fluido, né? Sim. Olha, eu achei muito claro, assim, da sua explicação. Quero muito te agradecer, né? Apesar de eu já ter uma experiência, achei muito interessante esse corpo de apresentação do projeto. Achei muito interessante, né? Porque eu talvez não tenha feito os meus tão elaborados assim, né? E coloquei, até procurei aqui para ver se eu ainda tinha alguma coisa daquela época e tal, mas eu não achei nada no meu e-mail, não. Para ver se eu tinha alguma proposta que eu tivesse enviado que eu pudesse mandar para vocês, né? Mas certamente não seria nada tão elaborado, assim, né? E afinal de contas estamos dando aula de projetos com produtor cultural. Mas achei que foi muito esclarecedor, né? Feliz em saber. E sugiro fortemente que todos mandem, assim, dentro daquilo que for mais próximo da sua casa, principalmente, né? Aquele que está mais próximo de si, porque cada um vai ter uma linguagem diferente aqui, né? E no não a gente já tem, né? E isso seria uma forma, assim, bastante tranquila de startar um processo de trabalho onde você já tem o público estabelecido, que você não precisa ir atrás da clientela, porque formar a clientela para um curso, gente, é dispendioso de energia, de recurso, de dinheiro, de anúncio. Vocês não têm noção do quanto que a gente reinveste em anúncio para fazer a manutenção do negócio culinariaville.com. Hoje é mais de 30%, hoje é cerca de 30%, tirando os custos de equipe, novos fora, entendeu? Hoje eu diria assim que para mim, Juliana, administradora do negócio, a questão assim, é um reinvestimento de, vamos lá, 70% de tudo que eu percebo. Toda a parte de marketing digital e anúncios. É caro, é um negócio caro, sabe? E se você não tiver essa afinidade, a firmeza de desapegar e reinvestir, ele não se sustenta. A mesma coisa vai acontecer quando a gente tiver uma estrutura física seria infinitamente mais caro, né? Mas o mesmo vai acontecer quando você tem que fazer minimamente a sua propaganda, né? Os seus anúncios locais, para você colocar. Eu, antes de começar a trabalhar online, a minha meta era um curso por mês, aberto, né? Um curso independente, que a relação é muito maior e o dinheiro costuma ser menor, né? Onde eu fazia, tipo assim, uma oficina para, no mínimo, 10 pessoas e até 26 pessoas, uma vez por mês, num lugar locado na cidade, mais próximo, mais central do que a minha casa, que tinha despesa de deslocamento na época que eu não tinha carro. Aí depois eu tinha o carro, tem a manutenção do carro, né? E de assistência, de tudo mais e tal, mas tinha, assim, o custo de fazer os anúncios, de fazer os cartazes, de botar a rodar, de ir nas lojas e negociar a divulgação, levar algo para a pessoa da loja, lembrar que é você e associar você ao cartaz para quando falar, nossa, aquela pessoa teve aqui e deixou uma coisa gostosa, sabe? Eu provei o negócio que ela fez, nossa, deve ser bom, porque a comida estava tão boa. Isso é custo de divulgação, né? Então, o que acontece? Você ter uma estrutura como a do SESC, que te entrega, isso tudo vale a pena, entendeu? Não estou dizendo que não vale a pena, só estou mostrando, assim, que é muito diferente de você escrever um projeto que vai te dar trabalho, mas você vai apresentar para o SESC e ele vai te entregar a clientela, o dinheiro, e você só tem que ir lá trabalhar, cara. Lindo, bota seu lencinho, sua bandana, seu avental, sabe? Carrega seus carrinhos lá com as suas coisas, bagulhada toda, alguém para carregar, né? a coisa junto contigo. Tá fácil.
né? E tem, assim, corre o risco de ganhar 1.500, 2.000 reais numa atividade. Cara, pelo amor de Deus. Né? Sem ter tido todo aquele outro take. Esse é seguro, né? Isso é muito agradável. Tá, eu, assim, não acho que vai ser uma atividade central. Ah, o que você faz? Eu só presto serviço para o SESC. Acho que não, sabe? Mas certamente que não. A carinha do Michel foi absolutamente não. Tá tendo currículo também, né? É aquele que pinga e nunca seca, né? O que pinga nunca seca, já dizia minha mãe. E a gente tem que deixar ali pingando. Porque mesmo que você saiba assim, eu vou no Dia das Mães, vou na véspera do Dia dos Namorados, que eu vou ensinar doce com cacau, não sei o que vai dar a libido da galera. Vou fazer perto do Dia da Avó, vou fazer na Semana do Meio Ambiente, mas o cara já sabe que você vai estar lá. Entendeu? Tem 3 meses antes você já está lá. E vê a época que eles recebem. Uma época que quer em outubro. Já para o ano seguinte. Quando você não tem a sorte, assim, de ser pescado, como uma mulher que disse para mim, dinheiro não é um problema. Eu ainda vou chegar nesse nível. Dinheiro não é um problema. Pode. Quanto você quer? Né? Eu quero você no meu negócio. Né? A mulher de $1 milhão. Mas, então, é algo assim que eu tô querendo dizer, façam, experimentem, tentem. Vamos botar uma meta aqui, pronto. Né? Cada um define um SESC específico mais próximo da sua casa, esse vai ser o critério. Porque como ninguém mora perto de ninguém, não vai ter 2 para o mesmo SESC. Entendeu? E vamos estabelecer que a gente vai criar, vou fazer também, vai que, uma proposta e que a gente vai enviar, a gente vai descobrir quem é a pessoa essa semana. Essa semana a gente vai ligar para 1, 2, 3 SESCs, não sei. Vamos descobrir quem é a pessoa. Né? Se não der jeito, você descobre onde a pessoa toma café. Eu sempre falo isso, eu tenho uma prima que eu chamava de mafiosa, já nos meus idos tempos antes de ser viva, ela dizia assim, quando ela dizia que eu preciso não sei o que, de não sei aonde, eu falo, aonde esse cara toma café? Tipo assim, vamos lá e a gente vai se aproximar dele. Vamos oferecer suco verde lá pra... Exatamente, aonde que ela lancha? Vamos levar a nossa garrafinha verde, né, para que as sementes dominem o cérebro dela. E aí, aquele negócio do César que ele mandou é ótimo, né? Vamos dominar o São Paulo. E aí, eu não tinha visto o cérebro, eu só fui ver depois que alguém falou que tinha um cérebrozinho ali lá. Eu falei, gente, pessoa convive com criança, né? Mas, enfim, é a nossa meta. Pode ser. Gente, olha isso aqui, cara. Vê se você aguenta um negócio desse. A pessoa tá falando e a outra tá aqui achando que é com ela. Então ela tá tão feliz. Então, assim, né? Tem que ser para mim, né? Essa felicidade toda. Oh, meu Deus. Mas ele vai embora. E aí, ele foi adotado já. Mas não faz mal. Aí eu tô muito engraçada hoje, porque eu tô com vocês, mas eu já trabalhei, mandei 3 relatórios enquanto isso, tô prestando atenção, juro, agora já tô dirigindo, sabe? Dinâmica, assim é. Mas então, assim, nossas metas. Vamos, essa semana ainda é terça-feira, cara, hoje. Então a gente tem quarta, quinta e sexta, né? Fazer pelo menos assim, descobrir quem é a pessoa de, pelo menos um SESC perto de você, que é quem recebe essa proposta. Né? E daí a gente, quando ligar, eles já vão dar o e-mail dessa pessoa, que essa pessoa não quer atender telefone, você pensa. Ela quer que você mande um e-mail para ela. E aí a gente vai fazer um primeiro contato. Certo? Nem que seja assim, gostaria de saber a melhor época para o envio de propostas de oficinas de alimentação saudável. E aí, essa é a nossa tarefa. Se disserem assim, agora em fevereiro vai todo mundo correr escrever projeto. Entendeu? É isso que eu tô pensando aqui, então vai acontecer, ou então foi aceito. E aí? E aí você vai lá dar aula. Pois é. Linda, de faixinha, se tiver quem tem cacho, vai de cacho, acho que saiu o Rogério. Então, assim, sabe, vai lá, linda, com óleo de coco, e pronto.
Arrasa. Certo, total. Arrasa. Pronto, e depois dá 10% pro Michel, porque foi ele que fez isso. Tem que ser assim no sucesso. Nossa Senhora, não vamos planejar, não. Vambora. Se o Michel fizer a revisão do seu projeto, você combina 10% para ele, pelo menos do primeiro. Entendeu? Porque, pô, alugar, se mandar um ponto doc para ele, perguntando ver se tá bom, aí é sacanagem. Já ele é prestação de serviço. Ele já fez a palestra dele aqui gratuita de divulgação, a partir daí é contratação, gente. Isso não é abuso. Meu apoio. Pô, você. Poxa. Tudo tem seu preço nessa vida, gente. A relação entre o dar e receber, isso é sério, tem que ter equilíbrio entre o dar e receber. Exatamente. E se não fizer, se não der os 10% do Michel, depois dele ter feito a revisão, vai dar terçol em todo mundo. Nossa. Tudo a minha irmã fala assim agora. Diz pra ele fazer, senão ele vai ter terçol. Diz que isso é uma macumba de grávida, né? Que fala assim, se a grávida, se eu contrariar a grávida, te dá terçol. Minha irmã adora falar isso pra mim. Ela fala, fala pra ele fazer, diz pra ele tirar essa música, não sei o que, não, senão vai dar terçol nele. Ela fica achando que eu vou fazer. Mentira, gente, eu não joguei a praga de terçol, isso é uma brincadeira, tá? Mas se mandar pra revisão com o Michel, tem que fechar o jogo, hein? Então, é o trabalho dele, vai fazer o quê? Já deu aqui. Então, eu acho que tá feito o nosso desafio, viu? Boa. Beleza? E aí a gente vai contar lá, olha, gente, consegui já o meu contato. A meta é que cada um de nós aqui consiga vender pelo menos uma oficina no primeiro semestre. Até que tá bom, primeiro semestre. Não tá bom? Mas olha só que o primeiro semestre já começou, entendeu? Então, vamos olhar para março, abril, maio, entendeu? Vocês têm que, até a festa de formatura, tem que ter vendido pelo menos uma oficina depois dessa aula aqui. Porque assim, a gente, é o que eu falo para vocês, a gente precisa botar o trabalho na frente para a culinária viva entrar com mais força na vida. Porque quando, além do estilo de vida, do faz bem, não sei o que, ela tá relacionada ao nosso dinheiro, ela ganha um outro peso social, um outro peso de importância, de tempo, sabe? Porque você não está só fazendo para você porque é bom, que infelizmente isso ainda é um valor la belle verte, né? Fazer porque é bom para mim ainda é algo assim que porque a cultura é a do ferir o corpo, né? A cultura é o trabalho a qualquer preço, né? Então, e dentro do nosso imaginário lá atrás, isso de alguma forma está registrado, né? A gente passa por cima da saúde, a gente não dá o que o corpo quer para fazer outras coisas. Então, quando a gente associa a prática culinária a algo que nos remunere, isso vamos dizer que tem um valor agregado, né? E justifica, inclusive, para outras pessoas que você passe mais tempo na cozinha fazendo comida. Aquilo agrega valor, né? E se a gente nunca vai estar pronto completamente. Então, a gente vai com o que tem, entendeu? E quem não tem feito em blog para mostrar o que fez, não tem todas essas coisas, usa a sua fanpage, sabe? Posta o que você faz na sua fanpage. A sua oficina, mesmo que você não vai fazer divulgação de tal, bota lá o seu convite, porque quando essa mulher, que a gente vai mandar o e-mail, quiser saber quem é você, ela vai olhar o seu Facebook. Aí se o seu Facebook tiver um ratinho tomando banho, um negócio, que aliás é muito fofo receber hoje o ratinho tomando banho, gente, eu nunca tinha visto, cara, coisa mais linda. Um ratinho cinza daquele que a gente matava tomando banho de shampoo. E aí o que acontece? E ele se ensaboando, tá? Se alguém quiser, eu mando no WhatsApp. Mentira. Aí o que acontece? E tá lá, e Bolsonaro, e fora Temer, e Lili, lá, mimimi, blá, e não tem nada daquilo que você tá dizendo que faz, tá? Então, mais uma vez eu digo e repito,
É muito bonito que a gente tenha as nossas opiniões, mas a partir de agora, você tem que vender o seu peixe, né? Associar, aproveitar o exemplo do Michel ontem, que mandou bem pra caramba na postagem dele, né? Para fazer suas associações e trazer as suas reflexões, né? Não só a sua culinária, né? Suas reflexões associadas, todas essas questões, para que quando a pessoa entrar, eu quero fazer o que eu quiser no meu perfil, quero botar a foto do meu cachorro, do meu gato, do meu namorado, não sei o que, da pulga que eu achei, tá bom. Então, na sua fanpage, você esquece esse seu perfil, bota ele fechado, só para os seus amigos mesmo, e na sua fanpage tem o seu nome, lá você vai colocar só o que você tem que fazer. Entendeu? O seu dever de casa de chefe educador. Okay? Bem. Ok. Todos os entendidos. Alguém tem alguma pergunta para o Michel, alguma coisa assim? Tá tranquilo? Por enquanto, não. Por enquanto. Nos aguarde, Michel. Perguntar pode. Tá bom. Usar ele já sabe. Desafio aceito. Vamos que vamos. E olha só, 10% é um valor com desconto. Porque como produtor cultural, ele podia pedir muito mais. Isso é desconto de colega. Nem sei se ele aceitou a minha proposta ainda. E é no primeiro, porque se começar a mandar muito aí, Michel, você negocia que eu não sei o teu preço, entendeu? Vou ter aluno que ficar de bonzinho e dizer, pode mandar para mim. Não, pode nada. Entendeu? Como o Michel está bem pertinho de mim, eu estou na vantagem. Olha só, já até começou a sujeira. É a hora que a sombra aparece. E o lado oculto da força se mostra. Ai. Dinheiro não vai ser problema para o Michel, isso não. Nem para nenhum de nós aqui. Vamos ser todos educadores chefes ricos, internacionais. E muito saudáveis. Beleza, gente? Então, acho que é isso, né? Cumprimos a nossa missão, temos uma meta. Isso, a Sibeli está numa cidade boa, que vai ter um negócio bom com a prefeitura, tá? Então, até sexta-feira, todo mundo com o nome do seu contato local, né? Quero ver, vou falar o meu também. E é só pra você dizer conseguir, entendeu? Porque se alguém mais quiser, se deu o trabalho de ligar pro SESC, não tem problema. Não é pra você fazer, dá pra todo mundo, não, entendeu? Você vai dizer, olha, eu consegui, você não vai botar lá, eu consegui, a gente já vai saber o que você conseguiu. E aí, depois, eu consegui o meu contato. Aí pronto, aí vem a segunda etapa, senta a bunda e vai escrever o projeto. Né? Não, a primeira pergunta é conseguir o projeto. Quando a gente manda esse e-mail, Michel, o que você acha que, assim, o que é bacana? São 3 linhas no máximo e uma pergunta certeira, matadora. Como é que a gente fala? Do primeiro contato ou já com o projeto, você fala? Não, primeiro contato. Conseguiu o e-mail da dona. A mulher que diz que dinheiro não é problema. Exatamente, é contar um pouco do seu histórico, eu sou tal pessoa, trabalho com tal linha e tenho interesse em enviar um projeto para vocês, para realizar uma atividade nessa unidade. Aí, posso no máximo 10 linhas, isso tudo. Conversa objetiva. É super objetivo, né? Super objetivo. Eu sou tal pessoa, tenho intenção de fazer tal coisa, você pode analisar meu projeto? Aí a pessoa vai dizer. Isso, aí você tem 24 horas para mandar o seu projeto. Se você demorar muito, ela vai esquecer. Sou uma ecoterrorista. Já manda esse contato com o projeto pronto em casa, né? Para algum SESC vai ter que ir, né? Porque, gente, olha só, vocês de São Paulo, então, deve ter de 600 SESCs, né? Tem bastante. Rio de Janeiro, tem menos. Para alguns, vocês vão ter que emburacar alguma coisa. Nem que vocês tenham que sair de São Paulo com o SESCzinho lá de não sei aonde, de Valanguinho, vocês vão arrumar, mas algum lugar vocês vão. Entendeu? Todo mundo que está aqui hoje vai render uma oficina pro SESC. Tá resolvido isso. Eu quero que vai ficar assistindo aula, isso aqui não é YouTube. Entendeu? É para fazer. Fala. Ju. Como você fez como a mulher chegou para mim e disse, dinheiro não é problema, eu quero te contratar. Assim,
E aí eu fiz um conjunto, acho que foram 8 oficinas, e aí depois eu vendi uns Beleza Viva. E aí depois eu fui fazer outras coisas e não fiz mais Sesc. Para aquele Sesc ali, depois daquele ano que a gente vendeu, acabou que a gente não vendeu mais. Porque já tinha meio que saturado a gente, entendeu? E aí eu não fui para outras possibilidades não, porque eu estava muito querendo desenvolver um negócio digital. Eu estava muito afim de ficar carregando panela, carrinho e comida não, sabe? Ô, Ju, até esse lance que a Ju falou é que é importante ter lá no seu perfil, nos lugares que você vai divulgar seu trabalho, um telefone disponível e um e-mail sempre, porque se em algum momento essas pessoas estão procurando, né, oficineiros ou palestrantes, eles vão a partir do contato, né? Então tem que ter sempre algum número disponível e um e-mail nas suas páginas, no seu site, enfim, aonde você está divulgando seu trabalho. É importante deixar isso público. Ou então faz que nem eu, que não tem celular, e eu perco um monte de trabalho, entende? Mas é assim. Cara, bicho, eu sou celular. Eu pregando para as pessoas porem o número, mas eu sei que eu perco um monte de trabalho. Né, mas a gente vai fazer uma corrente para frente, até a nossa festa de encerramento, o Michel vai ter pelo menos. Eu já falei para ele, filho, olha só, o Moto Gzinho, não precisa ser da Apple, porque não é libertário isso, entendeu? Mas o Moto Gzinho é Google, mas todo mundo usa o Google hoje em dia, não tem como ver sem eles, vai ser revolucionário em outra coisa, isso não dá, né? Então, é só isso que a gente quer de você poder tirar foto e botar no Instagram, entendeu? Porque o Instagram não manda pelo notebook. Você vai ver só, depois que você fizer, você vai dizer, nossa, Ju, isso aí eu não queria, mas minha vida ficou tão mais prática. Então a gente está numa corrente positiva que o Michel arruma um smartphone na vida dele. Né? Vai ficar mais rico. Quer ficar mais rico. É por opção mesmo. Mas que ele não tem tempo para comprar um smartphone, vai que ele tem. Ele não quer, safadeza. Porque ele é exótico, artista. O que eu vou fazer? Ai, meu Deus, não dou conta. Diz que isso vai prender a liberdade dele, ele vai ficar dependente químico, adicto do negócio. E eu digo, não, a gente não vai deixar você tomar um suco verde, meu filho. Todo dia você faz isso, sabe? Um suco de mato desse tamanho, você não vai ficar adicto. Mas ele não tá acreditando em mim, sabe? Mas a gente vai fazer corrente. Tua corrente é tão forte que essa semana um amigo me escreveu falando pelo teu Instagram. Eu falei, olha só, Júlia, já tô entrando em contato com os meus amigos já. Eu sou médium. Você tá de sacanagem, cara. Botei água, tá claro. Meu processo mediúnico. Eu tô aqui radiando. Olha lá, a Milena já chegou em casa e a gente tá aqui, ó. É isso, já daqui a pouco dá banho no filho. Menina, já toma banho sozinha. Mas, fala, Sibeli. Queria te perguntar uma coisa. Já tem data para a festa final de formatura? Então, a gente falou que vai ser em junho. Julho? Junho. Mês 6, tá? Era março, né? Ia ser março, mas aí veio o Lucas, no dia da nossa festa, que ia ser mais ou menos 30 de março, né? E é a DPT do Lucas, né? Tá. Porque o Lucas adiantou 2 meses, eu te falei isso, né? O médico fez as contas erradas, eu não sei como a gente deu alguma coisa errada nas nossas contas, e eu entrei na Ultra com 3 meses e saí com 5 meses. Sim. Foi um processo instantâneo da natureza. Entrei com 2 semanas, saí com 18, quase assim. Enfim, aí a nossa não vai dar pra ir com o bebê sem parido. E aí, olha que delícia, Milena maltratando a gente. E aí, aí a gente vai ter que. A gente resolveu. Aí havia abril, maio, a gente achou que junho ia ficar mais próximo das férias, ia ficar mais fácil para todo mundo. Sim, porque assim, eu trabalho só com DPPs, né? Eu preciso para poder estar presente. Pronto. Aí eu vou falar, a gente tá vendo a história da casa lá de Itaquá, né?
Já pensei em várias possibilidades, eu estou abrindo aqui a possibilidade de fazer oficinas presenciais de volta aqui na minha casa, que tem um espaço para isso, esperando esses meninos serem adotados para ficar mesmo de cachorro. Mas, assim, um dos meus projetos para esse ano é voltar a fazer oficinas presenciais, né? Então, ainda nem falei isso com o Bruno e tal, mas uma das coisas que eu até pensei é da gente fazer aquele processo da praia e depois vir para cá. Que eu acho que ia ser muito legal receber vocês também aqui, entendeu? Aí Milena já veio aqui, assim que a gente se conheceu. Quero fazer essa visita aí. Então, eu acho que ia ser gostoso. A gente tem aqui uma hortinha, a gente tem uma estrutura bacana também, né? A gente podia fazer um ritual na praia, mas isso eu não tenho que propor pro Bruno, não sei se ele vai achar muito bom, não. Mas eu tô achando. Eu acho que o número da turma comporta, acho que vai ser agradável. E eu vou ficar muito feliz de receber vocês. Oi. Junho, 06. Isso. Você já tem data? Não vou fechar essa data essa semana com eles. A gente combinou de fechar agora em janeiro. Eu vejo isso de conta para vocês. Eu faço um curso uma vez por mês. Eu faço um curso uma vez por mês só. Final de semana. Eu vou auxiliar. A ideia é que a gente faça essa festa de encerramento com as outras turmas sempre uma vez por ano, né? Também a gente achou que já que a gente não ia conseguir fazer no final de março, né? Porque eu estava achando que a nossa festa ia ser no final de março e que o Lucas ia chegar em meados de maio. Ainda não antecipou. E aí agora janeiro ia ser horrível. Primeiro que a gente não ia ter terminado, que a gente tem a previsão de concluir o conteúdo até março, né? E depois a gente ia ter calor, essas coisas, janeiro, tudo é mais caro, passagem é mais caro, tudo é mais caro, né? Então a gente achou que jogar para junho era bom também, que a gente vai reunir também pessoas de outras turmas e vai ser bacana. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Bruno amanhã, essa semana a gente dá uma proposta de data certinho. Tá bom? Vou colocar essa proposta de vocês virem para cá. Aí, se ele achar que não, que tem que ser na mega casa lá em Tapajara, aí eu não sei se eu consigo marcar a data até sexta-feira que eu vou ter que ir lá, entendeu? Essa semana tá um pouco animada. Aí, se for aqui, a gente consegue resolver até sexta-feira. Se for lá, aí a gente vai ter que ser só semana que vem que eu tenho que ir lá negociar com os caras pessoalmente. Entendeu? Vamos torcer para o Bruno não falar nada, deixar quieto a gente fazer aqui? Vocês vão conhecer a minha casa. E eu acho muito legal isso. Né? Vamos conhecer o Bud Bebê. Beleza? Ah lá, a outra tá comendo também, Juliana. Tudo maltratando a gente. Vamos comer, né, gente? Ah, mas eu lanchei antes de vir pra cá, tá? Beleza, galera? Beleza. Obrigado aí, Ju, pela oportunidade aí. Valeu, pessoal, por me ouvir aí, viu? Foi Gratidão enorme, viu, Michel? Parabéns! Alô! Vamos todos ser mais ricos esse ano, graças ao Michel. Salve, né? Como você diz, salve. Isso, é um salve pra nós. Salve! Legal. Obrigado, valeu. Um beijo grande, gente. Bom descanso. Beijo.